Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu hoje vou iniciar aqui uma aula que fala sobre a estrutura do universo. Então, nós agora estamos abordando um pouquinho de astronomia, e é um pouquinho mesmo, porque a gente tem muita coisa dentro dessa ciência e a gente está aí num panorama geralzão, tá bom? É, mas tenho certeza que vai despertar muito a curiosidade de vocês e vocês vão atrás de mais informações cada vez mais para se aprofundarem nesse assunto que é muito interessante e eu mesma estou aprendendo muito para essas aulas para vocês. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do universo. Nossa, é algo super simples para a gente falar, só que não. Vamos dar uma olhadinha. Bom, eu mostrei para vocês, essa aula está sendo gravada depois do plantão de segunda-feira. Aliás, a ideia é fazer uma aula com aquela do plantão, acrescentando aí alguns detalhezinhos e dúvidas que surgiram, dúvidas de vocês mesmo, que surgiram ali nessa aula. E eu mostrei para vocês esse vídeo que chama O Maravilhoso Universo e que eu uso em várias aulas desde o do sexto ano e usei para vocês também, porque ele mostra uma viagem através da Louise, essa moça aqui bonita é a Louise, avançar e mostrar o olho dela, a célula do o DNA dentro da célula do olho dela, os átomos dessa molécula de DNA, os elétrons, os prótons, os nêutrons, até chegar no nível do quark, que a gente nem fala muito no colégio, mas a gente está trabalhando com essa unidade de medida aqui nesse vídeo. E quando a gente fala de astronomia, algumas coisas que vocês forem ler e assistir, talvez mencione o quark. Por isso é legal mencionar aqui também. E depois ele faz a viagem contrária, ele sai dela, do ser humano, começa a avançar no sentido de estar cada vez mais distante do planeta Terra e mostra o sistema solar, a Via Láctea, e faz uma viagem aí pelo universo, claro que numa simulação, projetando então essa imensidão. Eu fiz um teste, ficaria pesado eu transmitir esse vídeo nessa gravação. Então eu vou deixar para vocês assistirem com o PowerPoint que eu vou postar junto com essa aula, tá bom? Mas quem estava no plantão, deu uma olhadinha. E faz todo sentido, vou me tirar aqui, a gente falar sobre a estrutura do universo a partir da teoria do Big Bang. E aí também, eu disse lá no plantão, né, que a parte do Bang não estaria tão correta. A gente utiliza em astronomia a palavra inflação. E aí a gente supõe que tudo começou a partir de um ponto que não suportou mais a, a fusão nuclear e porque há um equilíbrio de força, sendo a compactação da matéria em um mesmo ponto, ao mesmo tempo que uma energia de expansão. E quando isso desequilibrou para um dos lados, houve essa grande, vamos chamar de explosão, mas que tudo surgiu de um ponto e que ainda estamos em expansão até hoje, e por isso, então, esse esquema aqui do universo em expansão, chegando nos corpos celestes atuais, aí onde eu tenho apontado o nosso planeta Terra, junto com galáxias e tudo mais.
de um mesmo ponto, de uma mesma origem, teríamos os mesmos componentes. E a gente discutiu bastante a frase do Carl Sagan, que nós somos poeira das estrelas, porque realmente o planeta Terra ele veio da estrela que é o Sol. E a gente já avançou no sentido de saber que a composição do Sol, a composição química, os químicos presentes lá no Sol, são elementos que nós temos aqui na Terra também. E se a organização dos elementos químicos no planeta Terra levou à formação das primeiras moléculas, que levaram à formação dos primeiros seres vivos, que evoluíram no sentido de termos hoje, nós, os seres humanos, realmente poeira das estrelas. Então, é nesse sentido. Então, a gente tem aqui a data aproximada da origem de tudo, do universo, e é o ponto marco inicial. E já aviso vocês assim que a gente não sabe o que veio antes, o que causou. Me perguntaram no plantão o que veio antes do Big Bang. Fica difícil a gente responder. E aí a gente vai com o que veio depois. Então, ele aconteceu há aproximadamente 14 bilhões de anos. Formou as estrelas que nós temos até hoje, e isso foi formando depois os outros corpos celestes. E aqui eu tenho, então, a composição do Sol, e aí já adianto para vocês que a professora Andresa ela vai falar sobre o ciclo evolutivo do Sol, que é muito interessante e responde também uma das dúvidas que surgiram lá no plantão sobre se a morte do Sol repercutiria em um segundo Big Bang. Eu achei essa dúvida muito interessante. Mas a gente pode começar por ela pensando que o Sol ele não é das maiores estrelas do universo. Então, a gente não está fazendo uma comparação justa. Vocês até mencionaram lá no chat sobre as supernovas, então eu estou percebendo que vocês já têm alguma noção sobre esse ciclo evolutivo das estrelas, mas o Sol não repercutiria num Big Bang com a mesma grandeza que o primeiro, pelo tamanho do Sol, pela quantidade de massa e energia. Então, não é justa a comparação, então eu não chamaria de um segundo Big Bang a morte do nosso Sol no sistema solar, apesar que para nós aqui no sistema solar seria péssimo, porque a vida como a gente conhece hoje não existiria, certo? Então, para nós ele é super importante. O que eu tenho aqui nessa imagem? Eu tenho aqui que 70% do Sol é gás e hidrogênio, e 27, 30% aí, próximo dos 30%, gás hélio. Essa quantidade de hidrogênio determina a idade do Sol e a longevidade do Sol. Por quê? Porque ele está consumindo esse gás, queimando esse gás e transformando em gás hélio. Quando a gente tiver mais gás hélio do que hidrogênio, vai estar mais próximo da morte desse Sol. E aí vai acontecer algo semelhante a que aconteceu aquele primeiro ponto que temos aqui na imagem, da onde surgiu todo o universo, uma relação de equilíbrio vamos chamar de fenômenos parecido, semelhante, que eu quero mencionar aqui para vocês. Então é o seguinte, então o calor gerado pela explosão das primeiras estrelas, mais ou
menos 1 bilhão de anos depois do Big Bang, ajudou a produzir e espalhar os elementos necessários à vida, que é o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, que só foram surgir depois. E aí depois o ferro e o fósforo. E aí a Terra levou aí um bom tempo para surgir dentro dessa história aí de 14 bilhões de anos. Ela surgiu aí há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Bom, dentro da estrutura do universo, a gente precisa saber qual que é o nosso endereço. E aí, eu tenho aqui que dentro do que a gente considera o universo visível, eu já vou explicar qual que é esse conceito, a gente tem um aglomerado de galáxias no qual a nossa é a Via Láctea. E aí dentro dela, o nosso sistema, o solar, e o nosso planeta, o planeta Terra. Depois a Andressa também vai falar sobre os outros planetas desse sistema e eu vou pedir para ela comentar um pouquinho dos exoplanetas. O que a gente conseguiu descobrir atualmente por meio de sondas e tudo mais, como a Kepler, fora do sistema solar e alguns planetas que a gente já conseguiu saber bem as propriedades, tá? Bom, a gente sabe que está tratando de algo muito grande. Então, não cabe aqui falar em metros e quilômetros, nem mesmo em quilômetros. Foi necessário utilizar uma nova unidade de medida, que é a unidade astronômica. Então, vai aparecer para vocês nos materiais de leitura, nas questões, o UA, que é a unidade astronômica, e ela toma por base a distância da Terra até o Sol, tá? Eu coloquei aqui uma curiosidade histórica, porque na outra aula eu falei sobre o Ptolomeu, que foi o responsável pelo modelo geocêntrico, e ele imaginava que o nosso universo teria um raio de 130 milhões de quilômetros, o que não é pequeno, nada pequeno, para as nossas medidas. Porém, próximo do que a gente acredita que tenha hoje, é irrisório. Então, atualmente, a gente sabe que o raio do universo observável é de cerca de 870 trilhões de astronômicas. Em 1 quilômetro, esse valor aqui, de 10 elevado a 21. Então, a gente está aqui contando a aula passada que fala um pouquinho da história da humanidade. Olá, eu tive um probleminha técnico e a minha última aula, ela ficou sem o final. Então, eu estou num outro e fazendo o finalzinho, mas não tem problema não. O meu último ponto ali na gravação era sobre o ano-luz, e essa medida que a gente utiliza aqui em astronomia, já que a gente está falando de distâncias muito grandes. Então, é a medida que equivale à distância que a luz percorre no ano de viagem, e a luz, ela manter ali 300 mil quilômetros por segundo. Então, um ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros, ou 1.000 unidades astronômicas. E nessa imagem onde eu me coloquei aqui, a luz do Sol, ela demora aproximadamente 8 minutos para atingir a Terra. É a luz chegando no nosso planeta. A gente tem aqui a unidade astronômica entre a Terra e o Sol. Então, não estranho, pode aparecer em alguma questão aí para a gente o ano-luz, tá? Que mais? A gente precisa falar sobre esse vídeo que eu apresentei um pouquinho também no plantão, mas é o mesmo esquema fica pesado fazer essa transmissão na gravação, fica para vocês assistirem depois e assim, vale muito a pena.
verdade, é surpreendente, assim, me dá até agonia quando vai chegando no finalzinho, porque as coisas começam a ficar muito, muito, muito grandes. Sei lá, me traz um incômodo pensar em estruturas muito grandes. O que eu não podia deixar de falar, e por isso que eu estou aqui gravando de novo, e falei no plantão, sobre o buraco negro. E ele é muito interessante abordado, e acho que vocês assistiram no filme Interestelar, e dali estava a pergunta no plantão sobre a gente poder viver dentro de um buraco negro. Eu falei que não. Existe até um termo engraçado, que nós sofreríamos uma espaguetificação, ou seja, indicado em milhões de pedacinhos pela força de atração, e, e nossos pés seriam atraídos com uma força diferente que a nossa cabeça, e isso ia romper a gente em milhões. Então, assim, vida num buraco negro, não tô vendo muito como acontecer, mas algo abordado lá no Interestelar que está correto é que o tempo dentro e fora realmente não é o mesmo. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos olhar para essa imagem aqui e e ela representando as coisas do universo, e as dimensões do universo e o espaço-tempo. Então, conforme a massa, a gente tem uma gravidade diferente, como eu já tinha comentado da relação. Então, quanto maior massa, maior gravidade, e aí você vai ter uma maior na estrutura do universo e são no espaço-tempo. Então, por isso que o tempo aqui dentro não é o mesmo tempo que aqui fora, e lá no filme as pessoas aqui dentro não envelheciam como as pessoas aqui fora. Então é algo bem interessante, mas também bizarro de imaginar, entender, enfim. E aí esse buraco negro, então, ele vai ser essa região do espaço-tempo, em que o campo gravitacional ele vai ser super intenso, nenhuma partícula ou radiação, como a luz, a eletromagnética, pode escapar. Porque também, se a gente tem aqui essa força de atração da gravidade, que na verdade não é nem é tão correto chamar de força, mas a gente vai pouquinhos, o maior a deformação da gravidade, mais vai atrair os celestes massa, e aí o buraco negro ele vai aumentando de tamanho. E a teoria da relatividade de Einstein já estava prevendo que uma massa suficientemente compacta pode deformar o espaço-tempo para formar um buraco negro. E Einstein, então, prevê uma coisa legal. Eu falando assim até não dá. E como ele estava certo, mesmo sem tanta tecnologia. Tá? Fica mais fácil a gente entender toda essa história, e eu só contei oralmente no plantão sobre essa simulação aqui com um tecido também. Mesmo esquema, deixo aqui o vídeo para vocês assistirem depois. Temos aqui um tecido de lycra super esticadinho, e o cientista, o pesquisador aqui explicando que conforme a gente coloca um corpo com massa
maior ou menor, há uma deformação maior ou menor desse tecido que seria representado. E o espaço-tempo, as dimensões do universo, representadas pelo tecido de lycra. E conforme maior a deformação, quando ele coloca... Aqui tem uma esfera e aqui uma bolinha de gude, por exemplo. As bolinhas de gude elas vão ser atraídas logo para esse poço, vamos dizer assim, por causa da deformação da esfera maior. E isso vai explicando muito bem assim, a gravidade. É muito legal essa simulação. E ele até faz uma simulação da matéria escura que vocês perguntaram no plantão, e ela tem esse nome porque a gente ainda não... Ela não está dentro do universo observável, do universo visível para nós e para nossa tecnologia, mas causa uma deformação no tempo do universo e na gravidade. Então a gente não pode ignorar, apesar de a gente não ter ainda todas as respostas que respondem isso e essa matéria escura para nós. Tá legal? E é isso, olha só, ficou faltando só realmente um finalzinho. Aqui é só um link para a próxima aula, vai ser com a Andresa, uma das próximas. E depois ela vai falar do ciclo evolutivo do Sol e vai abordar com muito mais um pouquinho do que eu comentei aqui hoje, lá na parte da aula, e vai falar então sobre o Sol. E aqui eu resolvi colocar também uma outra imagem, até mais atual que a imagem que a gente tinha da primeira aula de astronomia do buraco negro, essa aqui, que é a superfície do Sol, imagem assim, por nós e nossas tecnologias, por uma sonda. E aí a gente tem essa estrutura de células na superfície do Sol. Mas é só um link, é só um aperitivozinho para os próximos temas de astronomia. Então a gente se vê lá, tragam dúvidas para os nossos plantões se tornarem mais interessantes e vocês encostarem as professoras